Eu viajei a trabalho, e minha mãe e minha cunhada trancaram minha esposa no quarto de despejo. Eu viajei a trabalho, e minha mãe e minha cunhada trancaram minha esposa no quarto de despejo por 3 dias. Disseram que é assim que se educa uma nora. Peguei um voo de volta na mesma noite e fiz algo que deixou as duas paralisadas. Meu nome é Thales, tenho 36 anos e trabalho como gerente técnico para uma empresa privada de eletrodomésticos. Meu trabalho não é muito glamouroso, mas exige que eu viaje frequentemente para o interior ou outros estados para inspecionar maquinários, checar linhas de montagem e resolver falhas técnicas que a equipe da fábrica não consegue solucionar sozinha. Minha esposa se chama Lavínia, tem 31 anos e trabalha como assistente financeira no estoque de uma loja de materiais de construção. Lavínia não é o tipo de mulher de língua afiada, muito menos alguém que gosta de competir ou brigar. Ela é dócil, paciente e tem um senso de respeito e empatia tão grande que muitas vezes eu precisava lembrá-la. Você pode ser gentil, mas não deixe que pensem que podem fazer de você um capacho. Naquela época, nós ainda morávamos na mesma casa que a minha mãe, Dona Carmen, e família do meu irmão mais velho. Minha mãe é viúva há muito tempo, tem uma personalidade dura e uma mentalidade extremamente conservadora, daquelas que acreditam que, quando a mulher se casa, ela deve abaixar a cabeça, aguentar tudo e colocar a família do marido acima de qualquer coisa. Já a minha cunhada, Renata, esposa do meu irmão Cássio, era daquelas que na frente dos outros era um doce, pura simpatia. Quando eu estava por perto, ela tratava Lavínia como se fosse uma irmã mais nova. Mas bastava eu virar as costas ou sair de viagem para ela começar a fazer comparações, instigar intrigas e deixar minha esposa em situações desconfortáveis inúmeras vezes. Aquela minha viagem a trabalho duraria 5 dias. Antes de eu partir, Lavínia acordou bem cedo para arrumar minhas roupas, separar meus remédios para o estômago e organizar cuidadosamente cada pasta de documentos na minha mala. Ela ficou parada na porta se despedindo com um sorriso suave. Vá tranquilo e foque. No seu trabalho, eu vou ficar bem aqui com a sua mãe e o seu irmão. Naquele momento, eu também acreditei nisso. Acreditei porque, apesar dos atritos sob o mesmo teto, eles eram a minha família. Eu jamais imaginaria que essa minha confiança cega faria Lavínia passar por 3 dias de puro terror. Na terceira noite da viagem, quando eu tinha acabado de sair de uma reunião técnica pesada, meu celular vibrou. A tela mostrava o nome de Lavínia, mas não era uma ligação, e sim uma mensagem de áudio muito curta. Dei o play e do alto-falante saiu um som de respiração ofegante, misturado com soluços abafados, como se alguém estivesse com a garganta apertada. Então, a voz entrecortada de Lavínia soou. Thales, me socorre, tô trancada. Apenas isso. O áudio parou. Liguei de volta imediatamente, mas deu caixa postal. Liguei a segunda, a terceira vez e nada. Meu coração começou a bater descompassado. Liguei para minha mãe. Chamou muito tempo até que ela atendesse. A voz dela estava assustadoramente calma. O que foi que você está ligando a essa hora da madrugada? Não vai me deixar dormir? Perguntei na mesma hora. Onde está a Lavínia? Por que ela mandou mensagem dizendo que está trancada? Houve um silêncio de alguns segundos do outro lado da linha. E então minha mãe soltou um suspiro com a voz gélida. Sua mulher é muito insolente. Eu e a Renata estamos apenas dando uma lição nela. Fiquei petrificado. Perguntei com as palavras engasgadas na garganta. Que tipo de lição, mãe? Ela respondeu secamente. Tranquei ela no quarto de despejo do quintal por uns dias para ela aprender a ter medo. Se não colocar limite na nora desde o começo, amanhã ela monta nas costas da família inteira. Eu pulei da cadeira.
Meu corpo inteiro ferveu, mas a minha espinha gelou. Falei, alto, abre a porta para Lavínia agora mesmo. Dona Carmen imediatamente esbravejou. Vai cuidar do seu trabalho. Das mulheres desta casa cuido eu. É por você ficar paparicando ela que ela ficou mal educada desse jeito. E desligou na minha cara. Liguei imediatamente para a minha cunhada, Renata. Ela atendeu bem rápido e a voz parecia até conter um risinho. Oi, cunhado, fica tranquilo com a sua viagem. A Lavínia é muito teimosa. É assim que se educa uma nora. Mulher que não tem respeito pela família do marido vira uma bagunça no futuro. Trinquei os dentes e exigi. Me fala agora onde a Lavínia está. Renata fez uma pausa e respondeu com desdém. Tá em casa, ué. Não faz tempestade. Em copo d'água. Mulher chora um pouquinho e você já entra em desespero. Não, falei mais nada. Abri imediatamente o aplicativo das câmeras de segurança da casa. A câmera da sala estava funcionando, mas não havia ninguém. A câmera do quintal dos fundos estava um breu. Olhando com atenção, percebi que a lente tinha sido coberta com um pano. A câmera do corredor constava como sem conexão desde a tarde. Uma sensação aterrorizante invadiu minha mente. Aquilo não era um ataque de raiva momentâneo. Elas cobriram as câmeras, cortaram a internet, pegaram o celular da Lavínia. Tudo havia sido premeditado. Naquela mesma madrugada, abandonei todo o trabalho. Liguei para os parceiros comerciais, avisando que tinha uma emergência familiar grave e comprei a primeira passagem aérea de volta para casa. Antes de ir para o aeroporto, liguei para Murilo, um velho amigo meu que é advogado criminalista. Fui direto ao ponto. Murilo, minha esposa pode estar sendo mantida em cárcere privado pela minha própria família. Preciso que você me dê respaldo. Se isso for grave, eu não vou resolver as coisas com um simples pedido de desculpas. No táxi a caminho do aeroporto, ouvi o áudio de Lavínia de novo. A voz dela tremendo na escuridão. Thales, me socorre. Minha mão apertou o celular até os dedos doerem. Olhei pela janela, a cidade desconhecida passando rapidamente, e na minha cabeça só havia um pensamento. Se algo acontecesse com a Lavínia, não me importava. Se eram minha mãe e minha cunhada, eu faria as duas pagarem caro. No voo de volta, entre o zumbido dos motores e as luzes frias da cabine, minha mente não encontrava paz. Eu me perguntava, quando tudo isso começou, foi na última discussão que tivemos? Ou vinha de muito antes, desde o dia em que Lavínia pisou na casa da minha mãe como nora? As pessoas costumam enxergar a tragédia só quando ela explode diante dos olhos. Mas a verdade é que, antes de toda tempestade, existem sinais silenciosos. A gente é que é desatento ou prefere ignorá-los. Logo que nos casamos, eu havia conversado com Lavínia sobre morarmos sozinhos. Eu não queria que ela passasse pela clássica rotina de morar com a sogra, dividindo o mesmo teto. Ainda mais sabendo que minha mãe era uma mulher difícil. Mas minha mãe suspirava e dizia, eu já tô velha. O pai de vocês morreu cedo. Essa casa só tem vida quando tá cheia de filhos e netos. Ela chegou a segurar as mãos de Lavínia na frente de todos os parentes, com uma voz cheia de emoção. Você entrando nesta casa, eu te considero como uma filha. Não exijo nada, só quero que vocês fiquem aqui para eu não me sentir tão solitária. Ouvindo aquilo, o coração de Lavínia amoleceu. Ela segurou meu braço e falou baixinho, deixa, amor. A sua mãe falou com tanto carinho, seria maldade a gente ir embora. Lavínia não só aceitou morar lá, como realmente quis cuidar daquela casa. A cozinha da minha mãe era antiga, apertada. Os armários de madeira tinham cupim e o fogão vazava um pouco de gás. Lavínia pegou as próprias economias, reformou a cozinha, comprou armários de inox, trocou as panelas e instalou um depurador de ar, porque minha mãe sempre reclamava que o cheiro de fritura a incomodava.
Ela até comprou uma poltrona confortável e colocou perto da janela, dizendo que era para minha mãe tomar o café da manhã sem forçar a coluna. Naquela época, por fora, minha mãe parecia radiante. Se gabava para as visitas. Minha nora é muito atenciosa, mal chegou e já arrumou a cozinha inteira. Mas, muito tempo depois, descobri que pelas costas de Lavínia, minha mãe falava outra coisa. Uma vez, ouvi sem querer ela dizendo para Renata no quintal: "Ela faz isso, mas não sei. Se é de coração, não. Tem que tomar cuidado com gente muito boazinha. Essas meninas de hoje são espertas. Compram a gente no começo para depois querer mandar na casa toda." Renata, sentada ao lado, botava lenha na fogueira. "Fica de olho, mãe. Quem fala? Pouco é que é perigoso. Eu pelo menos falo o que penso. Não sei fingir." As duas riram juntas. Eu ouvi aquilo e fiquei chateado, mas na época apenas me consolei, pensando que era fofoca de mulher dividindo a mesma casa e que não valia a pena criar atrito. Renata era o tipo de pessoa com muita lábia. Na minha frente, ela chamava Lavínia de irmãzinha, sempre forçando intimidade. Se fizesse uma comida gostosa, colocava no prato de Lavínia na frente de todo mundo. Mas bastava eu sair para trabalhar que ela começava a dar ordens à minha esposa. Ora pedia para Lavínia buscar o filho dela, o Enzo, na escola. Ora pedia para Lavínia cozinhar para a família dela inteira, porque ela estava muito ocupada dando banho no menino. Teve um dia em que Lavínia chegou do trabalho exausta, nem tinha tirado a roupa ainda, e Renata gritou do andar de cima: "Lavínia, aproveita e passa um pano no quarto do Enzo, ele derrubou leite no chão." Lavínia me contou isso depois, mas com muita leveza. Ela não reclamava, só dizia: "A Renata deve estar cansada com o menino. Por isso me pediu. A gente mora junto, tem que se ajudar." Eu ouvia aquilo e apenas aconselhava: "Se você estiver cansada, aprenda a dizer não, não abrace o mundo." Mas eu errei por achar que aquilo eram apenas pequenos atritos de convivência. Errei por não entender que a paciência de Lavínia estava sendo encarada como obrigação e servidão. Minha mãe tinha uma mentalidade muito retrógrada. Ela costumava dizer que nora que trabalha fora e ganha salário tem que saber contribuir com a casa do marido. Não pode ficar guardando dinheiro só para ela, senão fica mal acostumada. Lavínia todo mês dava dinheiro para as despesas da casa: luz, água, feira, os remédios para as articulações da minha mãe. Várias contas ela pagava calada, sem nunca jogar na cara. Teve uma vez que o joelho da minha mãe doeu muito. Lavínia foi atrás de suplementos caros, marcou consulta numa clínica particular e pediu meio período de folga para levá-la. Quando voltaram, minha mãe soltou: "Esses remédios caros são só para dar status. Para velho, qualquer dipirona serve." Eu fiquei irritado ao ouvir aquilo, mas Lavínia me segurou. Falou baixinho: "Deixa pra lá, amor. Ela já é de idade, é normal ser meio ranzinza." Foi esse "deixa pra lá" que me perseguiu depois. Porque cada vez que Lavínia cedia, eles ganhavam mais espaço para serem cruéis. Renata conhecia os pontos fracos da minha mãe perfeitamente. Minha mãe adorava ser adulada, adorava que a chamassem de a grande matriarca da família. Então, Renata sabia exatamente o que dizer. Ela soltava indiretas: "Mãe, hoje em dia, as noras escondem o dinheiro a 7 chaves. Por fora parecem mansas, mas o que tem na conta bancária ninguém sabe." Ou então, antes do jantar, dava um sorriso de canto de boca: "A Lavínia trabalha no financeiro, né? Deve saber esconder dinheiro como ninguém. Se a senhora quiser saber quanto ela ganha, vai ser difícil." O estopim aconteceu quando Lavínia mandou dinheiro para os pais dela no interior para consertarem o telhado. Os pais dela moravam numa casa simples e, na época de chuvas, a água pingava até em cima da cama.
Lavínia ficou com pena e tirou uma parte das nossas economias para ajudá-los. Não sei como, mas Renata descobriu isso e correu para contar à minha mãe. Naquela noite, minha mãe bateu o prato na mesa com força, olhou para Lavínia e disse na frente de todos: casou e ainda fica mandando dinheiro para a família dela. Por acaso falta lugar nesta casa para você mostrar gratidão? Lavínia ficou vermelha e explicou baixinho: mãe, o telhado deles estava chovendo dentro, eles já são idosos, eu só ajudei um pouco. Minha mãe riu com desdém. Um pouco quanto? Se você ganha o seu dinheiro, graças à paz que você tem morando nesta casa. Mulher casada tem que trazer o dinheiro para a família do marido primeiro. Naquela vez, eu não me calei. Coloquei os talheres na mesa e fui direto. Mãe, o dinheiro que a Lavínia ganha, ela tem todo o direito de usar para ajudar os pais dela. Ela casou comigo. Eu não comprei a filha dos outros para cortar os laços com a família dela. A mesa inteira ficou num silêncio sepulcral. Minha mãe não retrucou, apenas continuou comendo. Mas o olhar que ela lançou a Lavínia daquele dia em diante mudou. Ficou mais frio, mais profundo, como um espinho guardado sob as cinzas. E Renata começou a chamar Lavínia por um apelido maldoso pelas costas, a nora calculista. No começo era em tom de brincadeira, depois virou rotina. Sempre que a casa precisava de algo, ela olhava para Lavínia. Isso aí a gente tem que perguntar para Lavínia, ela que sabe segurar o dinheiro. O clima na casa foi ficando sufocante, e eu, o marido que achava que defender a esposa, algumas vezes era o suficiente. Nem imaginava que, por trás daqueles jantares silenciosos, minha mãe e minha cunhada já começavam a ver Lavínia como alguém que precisava ser domada. Cerca de uma semana antes daquela viagem, comecei a notar que Renata estava estranha. Mas eu não era observador o bastante para perceber que aquilo era o prenúncio de uma armadilha. Normalmente, ela quase nunca era tão próxima de Lavínia de forma espontânea. Só a chamava quando precisava de um favor ou de alguém para mandar. Mas de repente, Renata virou um doce. De manhã, chamava Lavínia para ir à padaria. De tarde, mandava mensagem perguntando se ela queria que trouxesse um lanche. Teve um dia que ela até andou de braços dados com Lavínia no quintal, rindo e conversando com a minha mãe, como se fossem irmãs de sangue. Lavínia, que não tinha maldade no coração, ficou feliz ao ver Renata mais branda. À noite ela me disse: a Renata tá tão acessível esses dias, né? Acho que aqueles mal-entendidos de mulher na mesma casa ficaram para trás. Eu ouvi e apenas sorri, dizendo que era ótimo que estivessem se dando bem. Hoje, lembrando disso, meu peito pesa. Tem gente que não fica boazinha do nada. Eles só amolecem quando precisam de algo de você. Renata começou a convidar Lavínia para ir ao mercado com mais frequência. Perguntava se Lavínia ia receber bônus no trabalho naquele mês. Quando ia comprar roupa para o filho, reclamava: nossa, tá tudo tão caro hoje em dia. Criar filho gasta demais. E num dia, enquanto descascava frutas, olhou para Lavínia com um sorrisinho. Você trabalhando com financeiro deve ser ótima para guardar dinheiro. Não é que nem eu, que o dinheiro entra numa mão e sai na outra. Aquelas frases pareciam conversas jogadas fora, mas na verdade ela estava sondando o terreno. Uma noite, quando eu estava fazendo hora extra e não tinha chegado, só estavam na casa minha mãe, Renata e Lavínia. Mais tarde, Lavínia me contou. Naquele dia, Renata a chamou para o quarto dela, fechou a porta devagar e abaixou a voz, como se tivesse medo de que alguém ouvisse. Ela sentou na beirada da cama, com os olhos vermelhos, amassando a ponta da blusa, e disse que o marido dela, meu irmão Cássio, tinha feito um péssimo negócio. Há meses a renda dele estava instável e a mensalidade do colégio do Enzo estava atrasada. Renata falava e limpava as lágrimas.
Eu tô sofrendo muito, Lavínia. Todo mundo acha que eu tenho uma vida boa, mas eu tô no fundo do poço. Lavínia, com o coração mole, perguntou quanto faltava para ver se podia ajudar dentro das possibilidades. Renata, então, agarrou as mãos de Lavínia com um tom de desespero. Me empresta só 60 mil reais. Um mês, no máximo 2, eu te devolvo. Eu não tenho coragem de pedir para minha sogra para não preocupá-la. E não posso pedir para o Thales para ele não achar que o irmão não presta para nada. 60 mil reais não era pouco dinheiro para nós. Era a poupança que juntamos durante meses, guardada para um propósito muito especial. Algo que nós dois sonhávamos profundamente. Lavínia ficou em silêncio por um bom tempo e respondeu, gentilmente, Renata, eu tenho muita pena da situação de vocês, mas esse dinheiro eu e o Thales guardamos para um projeto nosso. Eu não posso decidir isso sozinha. Renata pressionou. Que projeto é mais importante do que a sua família que está passando necessidade? Lavínia engasgou e demorou a falar bem, baixinho. Eu e o Thales estamos planejando fazer exames e tentar um tratamento de fertilização para ter um filho. Desde que eu perdi o último bebê, o médico disse que se a gente se preparar bem agora, podemos tentar de novo. Aquela era uma ferida que Lavínia raramente tocava. O aborto espontâneo da primeira gravidez a deixou em depressão por quase 6 meses. Havia noites em que eu acordava e a via sentada no escuro, com a mão na barriga, chorando em silêncio. Ela sempre se culpou, mesmo o médico dizendo que não era culpa dela. Aquele dinheiro não era só dinheiro, era esperança. Era a nossa chance de tentar recomeçar. Mas Renata, ao ouvir isso, não demonstrou um pingo de compaixão. A expressão dela mudou completamente. Ela puxou a mão de volta e deu um sorriso cínico. Não, tem nem filho na barriga e já está segurando o dinheiro como se a vida dependesse disso. Ignora quem está vivo precisando de ajuda do seu lado para se preocupar com algo que nem sabe se vai vingar. Aquelas palavras foram como uma lâmina cortando a alma de Lavínia. Ela começou a chorar ali mesmo no quarto, mas balançou a cabeça. Me desculpa, Renata, mas eu não posso te emprestar. Se o Thales concordar, aí eu vejo. Foi o suficiente para Renata mostrar sua verdadeira face. Ela levantou num pulo, a voz perdendo toda a doçura. Ah, então, nesta casa você só escuta o seu marido. Eu te implorei, falei das minhas dificuldades e você faz as contas. É bem verdade o que dizem. É com o dinheiro na mão que a gente conhece o coração da pessoa. Lavínia tentou se explicar, mas Renata abriu a porta e saiu pisando duro. E foi a partir desse momento que a armadilha começou a se fechar. Renata foi correndo contar a história para minha mãe, mas obviamente distorceu tudo. Ela disse que Lavínia tinha dinheiro, mas se recusava a ajudar a família e usava a desculpa de querer ter filho só para não soltar a grana. Disse ainda que Lavínia falou que o dinheiro dela e do marido não tinha nada a ver com a família do marido. Minha mãe, ouvindo aquilo, ficou cega de raiva. Ela já tinha cismado com o fato de Lavínia guardar o nosso dinheiro. E com a gasolina que a Renata jogou, o fogo subiu. Na noite seguinte, durante o jantar, minha mãe soltou os talheres e perguntou a Lavínia na frente de todos. Ouvi dizer que você tem uma conta poupança gorda, escondida. É verdade? Lavínia travou e olhou para mim em pânico. Eu também fiquei surpreso, porque aquilo deveria ser assunto apenas nosso. Minha mãe continuou. A família do seu cunhado passando aperto, o meu neto sem dinheiro para a escola. Você tem dinheiro e finge que não vê. Isso é a atitude de quem se considera da família. Eu ia abrir a boca, mas Lavínia falou primeiro, muito educada. Mãe, não é que eu não queira ajudar, mas esse dinheiro eu e o Thales já temos um plano para ele. Dona Carmen riu com ironia. Plano, seja qual for o plano, o dinheiro tem que ficar com a mãe aqui para garantir. Mulher nova,
segurando muito dinheiro só dá margem para egoísmo. Renata, sentada ao lado, fingiu um suspiro. A mãe tem razão. Se a Lavínia passar a senha e a autorização para a mãe guardar, ninguém fica com essas desconfianças. Eu bati a mão na mesa e fui direto. Ninguém vai ficar com o dinheiro da Lavínia. A poupança é nossa. Se tiver alguma emergência, esperem eu estar em casa e a gente senta para conversar. Minha mãe ficou com o rosto fechado de raiva. Renata abaixou a cabeça, mas um sorrisinho de canto de boca escapou. Eu não sabia que a minha tentativa de defender a minha esposa só deixara as duas mais furiosas. Aos olhos da minha mãe, eu não era mais o filho obediente, e sim um moleque manipulado pela mulher. Nos dias seguintes, a pressão virou tortura psicológica escancarada. Minha mãe via Lavínia e perguntava: e a autorização da conta? Passar para mim uns dias não mata ninguém. Renata dava alfinetadas. Tem gente que, como não tem filho, se agarra no dinheiro porque tem medo de morrer sozinha. Cada frase era uma estocada na dor da Lavínia. Ela me ligou no trabalho com a voz pequenininha. Amor, acha melhor a gente passar uma procuração ou algo assim para sua mãe, só para ter paz? Eu respondi na mesma hora. Não, de jeito nenhum. Espera eu voltar da minha viagem de negócios. Eu vou botar os pingos nos is. Eu achei que estava protegendo minha esposa falando isso, mas eu não sabia que, do outro lado da linha, minha mãe e Renata estavam atrás da porta, escutando tudo. Renata incitou minha mãe com a voz agitada. Tá vendo, mãe? O Thales só. Escuta a mulher dele agora. Se a senhora não der um corretivo nela antes de ele voltar da viagem, a senhora nunca mais vai ter voz nesta casa. E Dona Carmen, movida pelo orgulho ferido de uma mãe controladora, acreditou naquilo. Ela acreditou que precisava educar Lavínia antes que eu retornasse. E eu, o marido, cego, longe de casa, não fazia ideia de que o meu espera eu voltar se tornaria o pretexto para elas cometerem uma atrocidade contra a minha esposa. Na manhã da minha viagem, o céu ainda estava escuro quando Lavínia levantou. Eu ouvi o barulho suave da porta do armário abrindo. Depois, o som do zíper da mala no quarto à meia luz. Abri os olhos e vi Lavínia sentada aos pés da cama, dobrando cuidadosamente minhas camisas. Ao lado dela estavam meus remédios, sachês de chá, o carregador portátil e todas as pastas que eu precisaria para a inspeção técnica. Vê-la ali, tão dedicada, me encheu de amor e tranquilidade. Brinquei com ela. Vou passar só 5 dias fora, mas você arrumou mala como se eu fosse ficar um mês. Lavínia levantou o rosto e sorriu. Um sorriso leve, mas com os olhos ainda cansados da tensão dos últimos dias. Ela respondeu: você sempre esquece o remédio do estômago. Se eu não arrumar, você pula a refeição, passa mal e depois me liga choramingando. Puxei-a para sentar do meu lado e repeti inúmeras vezes: eu não estou em casa. Qualquer coisa que acontecer, você me liga na hora. Não tenta aguentar tudo, sozinha. Tá me ouvindo? Lavínia concordou com a cabeça. Arrumou a gola da minha camisa com a voz doce. Vai tranquilo e foca no seu trabalho. Em casa tem a sua mãe e a Renata. Eu vou ficar bem. Foi exatamente essa frase que depois ficou fincada como um espinho no meu peito. Naquele momento, eu acreditei. Acreditei que minha mãe, por mais difícil que fosse, não passaria dos limites. Acreditei que Renata, apesar de invejosa, não seria capaz de uma crueldade. Acreditei que, estando com a minha família, minha esposa estaria segura. Mas a vida ensina da pior forma que quem mais faz a gente se arrepender, geralmente, são aqueles em quem mais confiamos. Fui para o aeroporto perto das 7 da manhã. Antes de passar pelo raio-x, fiz uma chamada de vídeo com a Lavínia. Ela estava na cozinha e, ao fundo, dava para ouvir minha mãe gritando lá de cima, perguntando se o mingau estava pronto. Lavínia sorriu para a tela e disse: vai logo para não perder o voo. Vou dar o
café da sua mãe e ir para o trabalho. Olhei para aquele rosto sereno pela tela, senti um incômodo rápido, mas como estava com pressa, só dei uns últimos avisos e desliguei. Naquela mesma tarde, quando eu já tinha desembarcado na cidade do interior onde iria trabalhar, minha mãe chamou Lavínia para ir à sala. Mais tarde, pelos relatos da minha esposa, eu consegui desenhar a cena na minha cabeça. A sala estava iluminada, o ventilador de teto girava devagar, e na mesa de centro havia uma folha de papel escrita à mão. Minha mãe estava sentada no sofá principal, com o rosto frio de quem já tinha tudo arquitetado. Renata estava ao lado dela, segurando o celular com a câmera ligada, só esperando o momento de filmar. Lavínia assinando o documento. Lavínia desceu as escadas e percebeu na hora que havia algo errado. Ela perguntou: "A senhora me chamou, mãe?" Dona Carmen não rodeou. Empurrou o papel em direção a ela. "Assina isso. A partir de hoje, quem toma conta da poupança, das senhas de vocês sou eu. Mulher muito nova com dinheiro sobrando só arruma problema." Lavínia pegou o papel e o rosto dela perdeu a cor. Não era só um papel pedindo para guardar o dinheiro. Estava escrito claramente que Lavínia estava cedendo voluntariamente o controle da poupança e dando procuração de plenos poderes para a sogra gerenciar as finanças em prol do bem da família. Lavínia colocou o papel de volta na mesa, tentando manter a voz suave. "Mãe, eu não posso assinar isso sozinha. Esse dinheiro faz parte de um planejamento meu e do Thales. Quando ele voltar, a gente senta e conversa sobre isso com a senhora." Minha mãe fechou a cara na mesma hora. Bateu a mão na mesa com tanta força que as xícaras de café balançaram. "Como é que é? Eu sou sua sogra e não tenho o direito de questionar o dinheiro que circula debaixo do meu teto?" Renata, vendo que minha mãe estava estourando, se intrometeu logo. Colocou o celular encostado num vaso, mantendo a lente apontada para Lavínia, com uma voz falsamente doce, mas venenosa. "Ô, Lavínia, a mãe está falando com tanta educação. Por que você está teimando? O dinheiro vai ficar com a mãe, não vai sumir. Ou você tem medo de não conseguir esconder mais o seu dinheiro por aí?" Lavínia balançou a cabeça, com os olhos lacrimejando. "Eu não estou escondendo nada. Mas aquele dinheiro é para o nosso tratamento médico. Você sabe disso, Renata?" Renata riu com deboche. "Tratamento e mais tratamento. O filho não existe ainda e você agarrada nesse dinheiro. Enquanto isso, tem gente de sangue precisando de ajuda e você vira a cara. Aquilo foi um golpe sujo." Lavínia, com a voz embargada, retrucou: "Por favor, não fala assim. A nossa dificuldade de ter filhos não é algo para você usar como deboche." Dona Carmen levantou num pulo e apontou o dedo na cara de Lavínia. "Você tem coragem de bater boca com a sua cunhada? O Thales não está em casa e você acha que pode fazer o que bem entender?" Lavínia, apavorada, pegou o celular no bolso para me ligar. Mas assim que ela digitou o meu nome, Renata voou para cima dela e arrancou o aparelho da mão dela. "Ligar pro Thales para quê? Para fazer fofoca pro marido? Você é muito folgada mesmo. Qualquer coisinha quer chamar o homem para te proteger." Lavínia esticou a mão. "Devolve meu celular, eu tenho o direito de falar com o meu marido." Mas Renata recuou, escondendo o aparelho nas costas. Minha mãe deu um passo à frente e, tomada por uma fúria descontrolada, deu um tapa no rosto de Lavínia. Não foi um tapa forte o suficiente para derrubá-la, mas foi o suficiente para deixá-la em estado de choque. Minha mãe rosnou: "O seu marido não está aqui. Não ache que tem as costas quentes. Hoje eu vou te ensinar quem é que manda nesta casa." Lavínia segurou o rosto, as lágrimas escorrendo, mas continuou balançando a cabeça. "Mãe, eu não vou assinar. Eu não fiz nada de errado." Foi essa recusa que enlouqueceu Renata. Ela olhou para minha mãe com os dentes trincados. "Tá vendo, mãe?" Falando manso, ela não ouve. Tem que ser na marra. E dizendo isso, Renata agarrou Lavínia pelo pulso e começou a arrastar,
lá em direção aos fundos do quintal. Lavínia tentou se soltar, mas como uma mulher sozinha poderia lutar contra duas mulheres dominadas pela raiva e que já haviam planejado tudo? O quarto de despejo nos fundos do quintal era onde ficavam entulhos velhos, caixas vazias, coisas que ninguém usava há anos. A porta era de ferro e na época das chuvas cheirava a mofo e a umidade. Assim que Lavínia viu para onde estavam puxando-a, o pânico tomou conta dela de verdade. Ela gritou: "Mãe, Renata, o que vocês estão fazendo? Me soltem." Mas minha mãe respondeu, friamente: "Entra aí e pensa um pouco. Quando aprender a respeitar a família, você sai." Lavínia tentou se segurar no batente da porta, mas Renata arrancou os dedos dela, à força, e a empurrou para dentro. Apesar da porta de ferro, bateu com um estrondo. Minha mãe passou o cadeado por fora. Renata ainda pegou um cadeado reserva e trancou outra trava, por precaução. O barulho seco do metal se trancando cortou todos os gritos de socorro de Lavínia que vinham lá de dentro. Lavínia esmurrou a porta gritando: "Mãe, abre a porta. Renata, devolve meu celular, tá faltando ar aqui dentro." Do lado de fora, a voz de Renata soou gélida e cheia de desprezo. "Pode gritar. Os vizinhos vão achar que é barulho de pedreiro. Acha que alguém tem tempo para se meter em briga de família?" Depois, ouviu a voz da minha mãe, ainda mais assustadora pela frieza: "Fica aí e pensa. Na hora que não sabe o seu lugar, tem que aprender tudo de novo." Lavínia estava sem celular, sem carteira. Chaves do quarto, chaves do carro, tudo tinha ficado para trás. Dentro daquele depósito só havia caixas de papelão velhas, sacos com roupas rasgadas, um ventilador quebrado e um cheiro insuportável de madeira podre e mofo. À medida que a tarde caía, o ar lá dentro ficava cada vez mais abafado. Lavínia sofre de gastrite crônica. Bastava pular uma refeição para o estômago começar a queimar e dar cólicas severas. Contudo, do almoço até o anoitecer, ninguém lhe deu um copo d'água sequer. Ela escorregou até sentar no chão de cimento, as costas apoiadas numa caixa, as mãos segurando o estômago, a cabeça girando. Em alguns momentos, ela achou que ia desmaiar. Reuniu forças para se arrastar até a porta e colar o ouvido no metal. Lá da sala, ouvia o som da TV, o tilintar de talheres, a risada do Enzo, o filho da Renata. A vida lá fora continuava normalmente. Só ela havia sido deixada naquela caixa escura, como uma criminosa cumprindo pena. Pensar nisso fez com que ela não conseguisse mais chorar alto. As lágrimas desciam silenciosas. Ela percebeu que seus pedidos de socorro foram ignorados de propósito. Para elas, a dor de Lavínia simplesmente não importava. Já de noite, o cadeado do lado de fora fez um barulho. A porta foi aberta só uma fresta. Minha mãe estava do lado de fora, segurando uma garrafa d'água e uma marmita de isopor. Ela não entrou, apenas jogou os 2 itens no chão de cimento. A marmita bateu no chão e abriu, espalhando restos de arroz frio. Ela disse: "Come, tem que ter força para assinar aquele papel amanhã. Não tenta fazer ceninha de coitadinha para me assustar." Lavínia se apoiou nas mãos para tentar levantar. Com a garganta ardendo de sede, ela implorou: "Mãe, pelo amor de Deus, eu não fiz nada de errado. Me solta. Deixa o Thales voltar e a gente conversa." Renata estava logo atrás da minha mãe, com os braços cruzados e um sorriso sádico. "Esperar o Thales voltar para você chorar as pitangas e fazer eu e a mãe parecermos uns monstros não é tão fácil assim não. Assina e você sai. Se continuar teimosa, fica aí refletindo." Lavínia olhou para as duas e pela primeira vez um pavor real tomou conta dela. Não era medo de levar bronca, não era medo de ser odiada.
Era medo porque percebeu que aquelas mulheres achavam perfeitamente normal trancar um ser humano num quarto. Antes da porta fechar completamente, Lavínia conseguiu ouvir Renata abaixar a voz e dizer à minha mãe: tem que fazer ela passar a procuração da conta antes que o Thales chegue. Se ele voltar, o plano vai pro buraco. Minha mãe respondeu: eu sei, mas você tem que ficar de bico calado. Se o Thales descobrir que você deve tanto dinheiro, ele não te perdoa. Foi só com aquela frase que as peças se encaixaram na cabeça de Lavínia. Minha mãe não era inocente nessa história. Ela sabia que Renata tinha uma dívida alta. Ela sabia que elas precisavam de dinheiro com urgência. E ela concordou em trancar a nora, não para educá-la, mas para arrancar o dinheiro de Lavínia e salvar Renata. A porta bateu forte de novo e os cadeados foram trancados. Lavínia ficou no escuro absoluto, com o isopor de arroz revirado e a garrafa d'água rolando pelo chão. Ela percebeu que não era mais uma nora sendo castigada por insolência. Ela era uma presa sendo abatida. Elas queriam o nosso dinheiro, as nossas economias, e queriam aproveitar a minha ausência para quebrá-la emocionalmente antes que eu pudesse voltar. No meio daquele desespero, o instinto de sobrevivência bateu mais forte. Lavínia começou a tatear o chão do depósito. Não porque achasse que conseguiria arrombar a porta, mas porque não podia ficar parada esperando seu destino. Vasculhando caixas velhas, entre fios estragados e cadernos antigos de manutenção meus, a mão dela esbarrou em algo gelado. Era o meu celular velho, um aparelho que eu usava nas obras e que acabei largando numa caixa de tralhas quando comprei um novo. A tela estava preta, ela apertou o botão várias vezes e nada aconteceu. A esperança dela brilhou e se apagou em segundos. Mas logo ao lado, dentro de uma sacola de pano suja, ela encontrou um power bank, carregador portátil, arranhado, que eu também havia esquecido lá. Com as mãos tremendo, ela plugou o cabo. Muito tempo depois, a tela do celular piscou com uma luz fraca. A bateria marcou um tracinho e começou a cair rápido. Ela não teve tempo para fazer uma ligação que pudesse ser longa ou cair. Com os dedos trêmulos, ela abriu o WhatsApp e gravou o áudio direto para mim, a voz rouca e desesperada. Thales, me socorre. Tô trancada. Assim que o áudio foi enviado, o celular apagou de vez, mas aquele áudio foi o suficiente para me arrancar do outro lado do país. Da minha parte, assim que ouvi a mensagem, todos os detalhes bizarros começaram a fazer sentido. A câmera coberta, a internet da casa cortada, as respostas evasivas da minha mãe e da Renata. A frase "tranquei ela por uns dias para aprender a ter medo" ecoava na minha cabeça como marteladas. Comprei a passagem naquela madrugada, liguei para o meu amigo Murilo, advogado, pedindo que ele preparasse a papelada policial. No avião, eu ouvia aquele áudio compulsivamente. Cada vez que ouvia o soluço desesperado de Lavínia na escuridão, meu estômago embrulhava. Fiz um juramento silencioso. Se isso fosse verdade, não apenas eu tiraria minha esposa daquele lugar, como arrancaria as máscaras da minha mãe e da minha cunhada na frente de todos que as achavam pessoas de bem. O avião pousou quando já era quase meia-noite. Assim que as portas se abriram, liguei o celular. Nenhuma chamada perdida de Lavínia. Apenas aquela mensagem curta de áudio, como uma mão fraca tentando buscar ajuda do fundo de um poço escuro. Peguei minha mala de mão e saí quase correndo do aeroporto, sem pensar no trabalho que deixei para trás. A viagem do aeroporto até minha casa levou uns 40 minutos. No táxi, não falei uma palavra. O motorista deve ter visto minha cara de pânico e não puxou assunto. Fiquei olhando o aplicativo de mensagens com o áudio da Lavínia aberto. Cada sinal vermelho no caminho parecia uma eternidade para testar os meus limites. O carro parou na esquina da minha rua. Eu não pedi para ele parar na porta de casa para não alertar ninguém com o barulho do motor.
A rua estava deserta e silenciosa, as luzes dos postes projetando sombras longas no asfalto. Minha casa ficava no final da rua. O portão de ferro familiar estava encostado. Normalmente, o quintal dos fundos ficava aceso porque minha mãe tinha medo de ladrão. Mas naquela noite, a casa inteira estava um breu. Apenas um filete de luz fraca escapava pelas frestas da cortina da sala. Parei em frente ao portão por alguns segundos, com a chave reserva na mão, apertada com força. Por algum motivo, naquele instante, aquela casa onde vivi tantos anos pareceu um lugar assustador e estranho. Não toquei a campainha. Coloquei a chave na fechadura devagar, abri o portão sem fazer barulho e entrei. O vento noturno passou pelo quintal, trazendo o cheiro de terra molhada dos vasos encostados no muro. Tudo estava silencioso demais. Um silêncio que dava arrepios. A primeira coisa que fiz foi ir até os fundos. A câmera de segurança sob o telhado estava coberta com um pano de chão cinza. Puxei o pano bruscamente e a lente fria olhou para mim. A luzinha vermelha piscava fraca. Fui checar a câmera do corredor interno. O cabo de rede estava arrancado do roteador, jogado no chão, como uma cobra morta. Não havia mais dúvida. Não foi um surto de raiva. Foi um plano arquitetado, cegando a casa de propósito. Exatamente naquele momento, ouvi um som muito baixo vindo da direção do quarto de despejo. No começo, achei que fosse o vento batendo na porta de ferro, mas o som se repetiu. Toque, 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 fraco, espaçado, como alguém que já não tem forças para bater. Prendi a respiração e me aproximei. De lá de dentro veio uma voz de mulher, rouca e falha. Tem alguém aí? Abre a porta, por favor. Meu coração foi esmagado. Corri em direção à porta do depósito. Ela estava trancada com 2 cadeados. E além dos cadeados, havia uma barra de ferro enfiada nas alças para prender ainda mais a porta. Gritei com a voz já embargada. Lavínia, sou eu. Eu voltei. Você está me ouvindo? Houve um silêncio total lá dentro por uns segundos. Depois, um soluço alto estourou e a voz de Lavínia saiu tão fraca que precisei encostar o ouvido na fresta para escutar. Thales, me socorre. Perdi o resto da razão que eu ainda tinha. Virei para trás e fui no canto do quintal, catando um pé de cabra enferrujado que ficava perto dos entulhos em construção. Com uma mão, engatei o pé de cabra no cadeado, com a outra liguei a chamada de vídeo para o Murilo. Assim que chamou, ele atendeu. Falei rápido. Murilo, grava isso. Eu tô arrombando a porta do meu depósito. Minha esposa tá presa aqui dentro. Do outro lado, Murilo ficou em choque e logo mudou para o modo profissional. Thales, calma. Aponta a câmera para os cadeados. Mostra o quintal inteiro. E não desliga a chamada. Eu tô gravando tudo. Apertei os dentes e forcei o pé de cabra. O primeiro cadeado estourou depois de muita força. O segundo era mais resistente. Eu coloquei todo o peso do meu corpo ali, com a fúria pulsando nas veias. O barulho de metal quebrando ecoou alto na madrugada. A barra de ferro caiu no chão, fazendo um estrondo. Eu puxei a porta com tudo. Um cheiro de mofo, poeira e suor humano estagnado veio na minha cara, me dando um nó na garganta. Lavínia estava encolhida no chão, encostada num caixote, com o cabelo grudado no rosto. Ela olhou para mim com os olhos injetados e vermelhos, mas não tinha mais forças para chorar. Os lábios dela estavam rachados, o rosto branco como papel. Nos pulsos dela, hematomas roxos muito nítidos, como se alguém a tivesse agarrado com muita brutalidade. Assim que me viu, ela tentou se apoiar nas caixas para levantar, mas as pernas cederam. Corri e a segurei. Ela caiu no meu peito, o corpo estava leve e gelado. Amor, eu achei que você não ia chegar a tempo. Aquela frase travou minha respiração. Peguei Lavínia no colo e a tirei dali. Com a luz do celular, olhei para dentro do quarto de despejo e vi a marmita revirada no chão, arroz ressecado espalhado, uma garrafa com um dedo d'água
e caixas mofadas ao redor. Mostrei tudo para a câmera e Murilo falou rápido. Thales, leva a Lavínia direto para o hospital. Não mexe em nada na cena do crime, não varre nada. O barulho da porta sendo arrombada e os meus gritos finalmente acordaram a casa. A luz da sala se acendeu e minha mãe e Renata desceram as escadas com roupas de dormir ainda amassadas. Mas, ao me verem segurando Lavínia nos braços daquele jeito, as duas paralisaram no meio da sala, como se tivessem sido pregadas no chão. Minha mãe gaguejou. Como você chegou a essa hora? Olhei no fundo dos olhos dela. Nunca na vida eu senti tanta repulsa pela voz da minha própria mãe. Respondi, sílaba por sílaba. Se eu não tivesse voltado, até quando a senhora ia manter minha esposa trancada aí, Dona Carmen abriu a boca, mas o som não saiu. Renata foi mais rápida. Ela mudou o semblante imediatamente, apontando o dedo para Lavínia. Thales, não vai na onda dela. Ela que entrou lá dentro para fazer drama e chantagem. A gente só trancou por fora, porque ela estava histérica, com medo que fizesse alguma besteira. Eu olhei para Renata. Ela desviou os olhos rapidamente, mas continuou vomitando mentiras. Ela é atriz, Thales. Você estava viajando, não viu nada. Lavínia, nos meus braços, estava tão fraca que não conseguia se defender. Ela só apertou a minha camisa, o corpo todo tremendo. Aquele tremor apagou qualquer pingo de pena que eu pudesse sentir daquelas duas mulheres. Entendi que perder o controle e gritar seria dar a elas a chance de se fazerem de vítimas. Abracei minha esposa mais forte, olhei para as duas e declarei com clareza: de hoje em diante, nenhuma de vocês duas encosta um dedo nela, nem ousam falar com ela. Minha mãe respondeu com a voz trêmula: eu só estava tentando. Eu a cortei. Guarda o seu discurso para depois. Eu tô levando a Lavínia para emergência. Caminhei com ela no colo até o portão. Renata ainda tentou dar um passo na minha direção, mas eu virei o rosto e rosnei. Fica onde você tá. A cena do crime tá intacta. As câmeras que você tampou, a porta arrombada, tudo foi filmado e tá com o meu advogado. Se você inventar mais uma mentira agora, eu deixo a polícia resolver o seu caso. Fui até a esquina e pedi um carro de aplicativo. Quando o motorista chegou, coloquei Lavínia no banco de trás e a cobri com minha jaqueta. Antes de bater a porta, olhei para a casa com a luz acesa lá no fundo. Minha mãe estava de pé na varanda, branca como um fantasma. Renata estava ao lado dela, apertando o celular nas mãos. O olhar era um misto de ódio e pavor absoluto. Coloquei o celular no ouvido e disse para Murilo: prepara a documentação. Isso deixou de ser assunto de família. Entrei no carro, abracei Lavínia e pedi para o motorista voar para o hospital mais próximo. O hospital, às 2 da manhã, estava bem mais vazio que o normal. Mas aquelas luzes frias de LED do pronto-socorro deixavam o clima ainda mais tenso. Carreguei Lavínia para dentro, chamando os enfermeiros. Ela estava mole nos meus braços, a cabeça tombada no meu peito, a respiração oscilando. Eu nunca vi minha esposa tão frágil. A mulher que no dia a dia sentia dor e só fechava os olhos e dizia: tá tudo bem. Agora só tinha forças para agarrar a minha blusa, com medo de que, se me soltasse, seria puxada de volta para aquele quarto mofado. O médico de plantão rapidamente colocou Lavínia numa maca e começou os exames. Fiquei do lado, respondendo às perguntas do médico, com a garganta tão apertada que doía falar. O médico checou a pressão, os batimentos, mediu a glicemia e depois olhou atentamente para os hematomas nos pulsos, ombros e braços de Lavínia. Não eram manchas de batidinhas, eram hematomas escuros de dedos que a seguraram com muita força. A mão de Lavínia estava esfolada, com a unha quebrada, provavelmente de tanto socar aquela porta de ferro em desespero. Médico franziu a testa e falou sério: ela está com desidratação e hipoglicemia severa.
Esses roxos foram causados por agarrões fortes ou impacto. Ela foi mantida num ambiente fechado por muito tempo. Quem fez isso? A pergunta soou profissional, mas para mim foi como uma facada. Olhei para Lavínia, deitada na maca, com os lábios ressecados e os olhos fechados, as lágrimas ainda escorrendo silenciosas pelas laterais do rosto. Eu queria responder em voz alta. Queria gritar que a minha esposa foi trancada pela própria sogra e cunhada. Mas naquele momento, minha voz não saía. Ela foi colocada no soro intravenoso. O médico receitou um protetor gástrico injetável e avisou que ela precisaria ficar em observação pelo esgotamento físico e estresse extremo. Quando a enfermeira foi fechar a cortina ao redor da maca, as argolas de metal correram no varão, fazendo um barulhinho arrastado. Aquele som mínimo fez Lavínia dar um pulo na maca. Ela abriu os olhos apavorada e encolheu os braços na frente do peito instintivamente. Eu corri e segurei as mãos dela, falando bem baixinho. Calma, amor, sou eu. Não tem ninguém trancando porta nenhuma. Você está no hospital. Ela olhou para mim por um tempo, como se levasse alguns segundos para processar que estava livre. E então desabou a chorar. Não um choro escandaloso, mas soluços de quem engoliu o pavor por tempo demais. Puxei a cadeira e sentei colado à cama dela, segurando a mão dela com as minhas duas. Me conta o que aconteceu, devagar. Conta o que você conseguir lembrar. O resto a gente vê depois. Mas eu preciso saber o que elas fizeram com você. Lavínia assentiu com a cabeça de leve. A voz saía rouca e ela tinha que parar de falar para conseguir puxar o ar. Ela contou como minha mãe e Renata exigiram que ela passasse a procuração da conta. Contou de Renata tapa que minha mãe deu nela e de como as duas a arrastaram até o quarto de despejo. Ela contou que quando foi trancada, esmurrou a porta até as mãos arderem, enquanto ouvia lá de fora o barulho delas comendo, assistindo TV, como se a vida de Lavínia não valesse nada. Quando ela chegou na parte que Renata jogou a marmita de arroz frio no chão e trancou a porta de novo, ela mordeu os lábios por um tempo até conseguir dizer: eu não tinha medo da fome. Eu tinha medo de ouvir elas, rindo e zombando do lado de fora. Elas me tratavam como se eu não fosse um ser humano. Abaixei a cabeça e trinquei os dentes. Ouvir isso doía fisicamente em mim. Eu perguntei: você ouviu elas falando alguma coisa de dinheiro? Lavínia limpou os olhos tentando se lembrar. Sim, a Renata falou que se não tivesse dinheiro nesta semana, um pessoal ia bater lá em casa. A sua mãe falou que tinha que me obrigar a assinar a procuração antes que você voltasse de viagem. Eu só ouvi isso, não sei de que dívida ela estava falando. Ela olhou para mim com os olhos cheios de pânico. Amor, eu não assinei nada. Eu fiquei com muito medo, mas eu não assinei. Aquele dinheiro é da nossa família. Apertei a mão dela, sentindo um nó na minha garganta. Eu sei que você não fez nada de errado, amor. Nem um pingo. Falar isso me fez perceber que eu estava tremendo de raiva e de culpa. Se eu tivesse prestado mais atenção, se tivesse percebido a maldade antes, Lavínia não teria passado por isso. Eram quase 3 da manhã quando Murilo, o advogado, chegou à UPA. Ele veio com um casaco por cima da roupa, carregando o notebook e um HD externo. Quando ele olhou para Lavínia na cama de hospital, o semblante profissional dele ficou pesado. Ele me puxou para o corredor e colocou o notebook no banco de espera. Thales, eu consegui resgatar uns arquivos das câmeras que você tinha no roteador secundário. A câmera principal da varanda tinha sido coberta e a internet derrubada, mas uma câmera Wi-Fi interna que gravava em cartão de memória e que eu tinha instalado tempos atrás e esquecido, pegou algumas cenas de antes de a energia dela ser desligada. A tela mostrou o quintal da minha casa. Embora o ângulo fosse distante,
Dava para ver perfeitamente a Renata arrastando uma barra de ferro para cruzar a porta do depósito. Logo depois, ela abaixou para checar o cadeado. E a minha mãe apareceu do lado, olhando para os lados, para ver se tinha algum vizinho olhando. Assistir aquilo me deixou com o corpo gelado. Não era um acesso de raiva de uma sogra briguenta. Elas calcularam aquilo friamente. Depois, Murilo abriu um arquivo de áudio. Era o que tinha sido gravado pelo meu celular antigo, que Lavínia conseguiu ligar no escuro. O som era abafado. Tinha ruídos dela batendo na porta e a respiração ofegante dela. Mas, num dado momento, a voz da Renata atravessou o metal de forma nítida e cruel. Deixa, trancada mais uma noite. Amanhã, quando ela estiver mansa, ela assina. Fiquei arrepiado. Murilo pausou o áudio e me olhou. Thales, isso é prova irrefutável. Isso não é briguinha de família. Isso é cárcere privado, com o intuito de extorsão. Olhei pelo vidro da porta do quarto do hospital. Lavínia estava deitada de lado, com o soro na veia, a expressão derrotada. Voltei para perto dela, sentei ao lado da cama e disse a única coisa que eu tinha certeza no meu coração. Eu falhei com você. Eu falhei por ter te deixado naquela casa, sozinha. Ela balançou a cabeça e as lágrimas rolaram de novo. Eu só queria que você acreditasse em mim. Eu tinha muito medo delas falarem que eu inventei tudo. Beijei a mão dela machucada. Eu acredito em você. De hoje em diante, eu serei o seu escudo. Você não vai precisar provar mais a sua dor para ninguém. Aquelas palavras não curavam as feridas, mas senti que a mão dela parou de tremer um pouquinho. Murilo me chamou de volta e falou muito sério. Aconselho você a não voltar para casa metendo o pé na porta. Quanto mais você agir pela emoção, mais elas vão usar a desculpa de que você está descontrolado por causa da esposa. Você precisa fazer elas confessarem o resto sozinhas. A Lavínia já está segura agora. Vá para casa, haja com frieza, peça os documentos que elas queriam que ela assinasse e descubra para que elas queriam o dinheiro. Concordei em silêncio. Antes de sair do hospital, avisei as enfermeiras e aos seguranças que nenhum familiar meu poderia entrar no quarto ou falar com Lavínia sem a minha presença. Eu também pedi para o Murilo ficar no hospital caso minha mãe ou Renata aparecessem para intimidá-la. Mas a sujeira não parava por aí. Murilo me revelou que fez uma pesquisa básica do CPF da Renata nos bancos de crédito. Descobriu que ela havia feito vários empréstimos em aplicativos e financeiras e usado o número de celular de pessoas próximas como contato de referência e avalista emergencial. O número de Lavínia estava lá. Lavínia nunca havia assinado nada, nunca tinha concordado, nem sabia que estava cadastrada nas dívidas da cunhada. Naquele instante, eu entendi o tamanho do monstro. Aquilo nunca foi só sobre minha mãe não gostar da nora. A minha esposa estava sendo usada como laranja e cofre para pagar os buracos que a Renata cavou. E se eu não tivesse voltado a tempo naquela noite, sabe-se lá que outros documentos elas teriam forçado a Lavínia a assinar no escuro. Na manhã seguinte, com Lavínia estabilizada e sendo monitorada no hospital, voltei para casa sozinho. Murilo tinha me alertado muito bem antes de eu sair. Não perca a cabeça. Se você quiser saber o que elas estão escondendo, você tem que deixá-las pensar que você ainda quer manter as coisas entre a família. Ouvindo isso, apenas balancei a cabeça. Por dentro, eu estava queimando de ódio, mas eu sabia que se entrasse em casa gritando, minha mãe e Renata iriam recuar, negar tudo ou inventar uma história mirabolante, colocando a culpa na Lavínia. O portão da casa ainda estava encostado, assim como eu deixei de madrugada. Entrei no quintal e olhei na direção do quarto de despejo. O cadeado arrombado estava jogado no chão, a barra de ferro encostada no muro e a porta de metal entreaberta, exalando aquele cheiro úmido de mofo.
Pensar que há poucas horas a minha esposa estava ali trancada fez meu sangue gelar de novo. Travei a mandíbula e obriguei meus pés a virarem de costas para a cena. Eu não tinha o direito de deixar a emoção dominar a razão agora. Na sala de estar, minha mãe e Renata já estavam sentadas, à minha espera. Em cima da mesa havia uma garrafa térmica de café e umas xícaras organizadas. O cenário montado parecia de quem queria uma reunião amigável de família. Minha mãe tinha os olhos um pouco inchados, mas tentava manter a expressão autoritária. Renata estava sentada bem colada nela, segurando o peito e com uma cara pálida de quem foi terrivelmente injustiçada a noite inteira. Assim que me viu entrar, Renata abaixou os olhos e deu um suspiro bem dramático, fazendo o teatrinho da vítima. Minha mãe foi a primeira a falar. A voz já estava mais branda do que de madrugada, mas o tom ainda transpirava a intenção de transferir a culpa. Thales, meu filho, eu sei que você está com raiva, mas eu só queria educar a sua mulher, ensinar como a casa funciona. Quem ia imaginar que ela ia ser tão fresca e fazer esse escarcéu todo por causa de uma bobagem? Olhei para minha mãe, sentindo uma decepção nauseante. Uma pessoa presa no escuro, passando sede, fome, com os pulsos machucados. E, aos olhos da minha própria mãe, isso era apenas ser fresca. Renata logo interveio, com a voz embargada de choro falso. Cunhado, você não pode escutar só um lado da história. A Lavínia adora se fazer de vítima. Ontem à noite, a gente só trancou o portão por fora porque ela estava muito descontrolada. A gente teve medo que ela quebrasse as coisas. Você sabe como ela é, quietinha na sua frente, mas pelas costas é osso duro de roer. Fiquei em silêncio e sentei na poltrona. Se fosse o Thales de algumas horas atrás, eu teria chutado a mesa de centro para o alto. Mas agora olhei para as duas e perguntei devagar, fingindo cansaço. Então, cadê o papel que vocês queriam que a Lavínia assinasse? As duas congelaram. Foi coisa de segundos, mas eu percebi. Minha mãe olhou para Renata. Renata piscou algumas vezes e deu um sorriso forçado. Que papel, cunhado? Era só um combinadinho para ela ser mais respeitosa com a mãe. A mãe já tá velha. Queria que a Lavínia escrevesse que não ia mais destratar ela. Só isso. Eu fingi um suspiro profundo e esfreguei o rosto, simulando o papel de um homem exausto de picuinhas familiares. Se era só um compromisso de respeito, pega o papel para eu ler. Eu vou no hospital conversar com a Lavínia, se a gente puder resolver isso numa boa. Eu não quero fazer confusão na família. A isca funcionou na hora. Minha mãe achou que eu já estava amolecendo, concordou. Ela virou para Renata. Vai lá em cima pegar para o seu cunhado ler. Negócio de família tem que ser resolvido pelo homem da casa. Enquanto Renata hesitava, me medindo com o olhar para ver se eu estava armando algo, acabou subindo as escadas, achando que eu ainda era o otário pacificador. Nesse meio tempo, minha mãe abaixou a voz e veio para o ataque sorrateiro. Thales, você é homem, tem que olhar para o futuro. A gente ama as nossas esposas, mas também tem que educar. Ela esconde dinheiro da família e só dá ouvidos para os pais dela lá no interior. Mais para frente, quem vai sofrer é você. Olhar para minha mãe naquele momento foi olhar para uma estranha. A mulher que virou noites em claro quando eu tinha febre na infância, que vendeu o próprio colar de ouro para pagar minha escola, era a mesma mulher que havia trancado minha esposa no porão. A dor que senti no estômago não dá para descrever em palavras. Renata voltou com uma pasta de plástico azul. Colocou na mesa com a mão em cima dela, sorrindo amarelo. Lê com calma, tá, cunhado? Não cria problema. Família tem que se ajudar. Puxei a pasta, abri e li as primeiras linhas. Senti meu sangue gelar de vez. Não, era um combinadinho de respeito. Era uma procuração de plenos poderes, registrada para movimentar a conta poupança em nome de Lavínia.
Anexo a ela uma declaração de que Lavínia concedia voluntariamente, sem juros e sem prazo de devolução, um empréstimo para a cunhada Renata. O espaço para a assinatura de Lavínia estava em branco, aguardando só a caneta. Tudo formatado, digitado, claramente feito por um advogado ou cartório. Não escrito no calor de uma discussão. Elas tinham tudo premeditado. Mantive a voz assustadoramente calma e perguntei: por que o nome da Renata está aqui como beneficiária? Renata começou a mexer no cabelo, rindo nervosa. Ah, Thales, é só ajuda de família. Eu tô passando uma fase apertada e pedi um dinheirinho emprestado para a cunhada. Quando as coisas melhorarem eu devolvo, ninguém ia roubar o dinheiro de vocês não. Encarei ela nos olhos. Para pedir um dinheiro emprestado, vocês precisaram trancar a pessoa no escuro por 3 dias. Renata ficou pálida, mas a língua venenosa dela não parou. Quem trancou? Ah, gente só deixou ela se acalmando. Eu não quis discutir com aquele cinismo. Fui na ferida exata. Qual o tamanho da sua dívida, Renata? O clima na sala desabou de uma vez. Renata apertou os lábios. E antes que ela desse uma desculpa esfarrapada, minha mãe esmurrou a mesa de centro. Tá interrogando a sua cunhada desse jeito por quê? Quando a família precisa, a nora tem que ajudar. Ela tem dinheiro na conta e viu os irmãos do marido passando fome e não fez nada. Acha bonito isso? Deixei a cabeça cair de leve e com o dedo por dentro do bolso da jaqueta, apertei o gravar no meu celular. Levantei os olhos, assumindo um ar de decepção ingênua. Então a senhora sabia que a Renata estava com dívidas. E a senhora sabia que o dinheiro ia para ela. Minha mãe, cega pela própria prepotência de achar que sempre tinha a razão, estourou. Sabia, e daí? Eu não ia deixar a sua cunhada perder as coisas para a agiota enquanto a sua mulher fica deitadinha no dinheiro. Vai dizer que eu tinha que assistir a família se destruir? Renata arregalou os olhos em pânico e agarrou o braço da minha mãe. Mãe, pelo amor de Deus, o que a senhora está falando? Mas já era tarde demais. A confissão espontânea tinha sido feita e o meu celular no bolso gravou perfeitamente. Olhei para as duas figuras à minha frente. A mãe que me criou e a cunhada dissimulada. O frio que tomou conta do meu corpo parecia não ter fim. Levantei do sofá, fechei a pasta de plástico, segurei-a firme e declarei de forma metódica. Então o resumo é este. Vocês não trancaram a Lavínia para ensinar respeito. Vocês sequestraram a minha esposa dentro da minha própria casa para extorquir a poupança dela para pagar a agiota. Minha mãe paralisou. Renata mudou de expressão, os olhos faiscando de ódio, e apontou o dedo na minha cara. Fala direito comigo, Thales. Não venha com acusação de crime para cima de mim sem provas. Você ficou cego por causa da sua mulherzinha, não respondi a ela. Eu sabia que, para pessoas que têm a audácia de cometer um crime dentro de casa, palavras sozinhas não significavam nada. Virei as costas e caminhei em direção à saída. Eu queria voltar rápido para o hospital para ficar com a Lavínia. As provas que eu precisava já estavam no meu bolso. Mas, obviamente, Renata percebeu que se eu saísse daquela casa, levando os papéis que comprovavam o plano delas, ela estaria frita. Quando cheguei no quintal, um grito histérico e estridente rasgou o ar. Não era um choro de arrependimento. Era o choro alto e dramático de alguém que queria que a vizinhança inteira ouvisse. Renata veio correndo atrás de mim com o cabelo bagunçado de propósito, batendo as mãos no próprio peito e berrando: Meu Deus do céu, venham ver a desgraça. Eu tentei aconselhar a minha cunhada a ser uma boa esposa, e agora ela inventou que eu quis matar ela. Tá jogando o irmão contra a família inteira. Parei os meus passos. Minha mãe, pegando a deixa, também saiu da sala, chorando e se apoiando na pilastra da varanda com uma atuação digna de cinema.
Eu sou uma velha doente, só queria paz na minha família. A nora chegou e destruiu a nossa casa e inventou calúnias. É muito castigo. As duas entraram numa sintonia de vitimização tão perfeita que me deu asco. O choro escandaloso surtiu efeito rápido. A senhora do lado abriu o portão de mansinho e logo 2 vizinhos da rua desceram para ver o que estava acontecendo. Morar em vila ou bairro residencial tem disso. Um grito e todo mundo sai na janela. Renata viu que o público se formou e aumentou o volume da cena, chorando e apontando para mim, no meio do quintal. O Thales está enfeitiçado por ela. Ela inventa mentiras, se tranca no quarto para culpar a gente. E agora ele quer colocar a própria mãe na rua da amargura. Eu, como cunhada, dei um conselho e virei a vilã da história. Minha mãe completava o jogral. Desde que ela pisou aqui, nunca tivemos um dia de paz. Faz intriga do meu filho comigo. Fiquei plantado no meio do quintal, com a pasta na mão, assistindo aquela peça de teatro bizarra. O mais assustador não é a pessoa mentir, é a velocidade e a naturalidade com que elas distorciam a realidade. Antes que eu pudesse falar qualquer coisa, Renata sacou o celular dela e virou a tela para a vizinha mais velha, soluçando. Olha aqui, dona Marta, a mensagem que a Lavínia me mandou ontem. Ela falou que estava farta de mim e da sogra, que ia se trancar no depósito para dar um susto no marido e obrigar ele a brigar com a gente para roubar o dinheiro da família. Dei uma olhada de relance para a tela. Era um print do WhatsApp, salvo com o nome Lavínia. A mensagem dizia algo como: vou me trancar e ferrar com vocês, para pegar o dinheiro todo do Thales. De cara, eu sabia que era mentira. Lavínia nunca escreve com gírias e jamais usaria esse tom. O linguajar ali era da própria Renata. Mas, para a vizinhança curiosa, como iam saber a diferença? Renata sabia disso e estava apostando na ignorância alheia. Ela mesma forjou tudo e botou a culpa na gente, para roubar o que é da família, do marido, Renata exclamava. Meu sangue ferveu. Até aquele momento, a maldade dela não tinha limites. Minha mãe chorava no canto. Os vizinhos começaram a fofocar baixinho. Alguns olhavam para mim com condenação, outros para Renata com pena. Eu não abri a boca para tentar argumentar. Eu aprendi com o Murilo: quando o mentiroso está confiante e discursando, deixe ele falar. A boca que conta a mentira, frequentemente, é a mesma que escava a própria cova. E como se o destino quisesse intervir, o som de pneus cantando chamou a atenção de todo mundo na rua. Um carro escuro freou bruscamente na frente do nosso portão aberto e dele saíram 3 homens enormes. Vestiam roupas largas, com caras fechadas. O líder deles, com o braço inteiro fechado de tatuagens, mastigava um palito de dente. Ele passou pelo portão aberto, bateu os olhos no quintal e cravou o olhar na Renata. Ele soltou uma risada ríspida, que ecoou no silêncio que se instalou de repente. Choradeira bonita, hein, dona Renata? Chorando assim já conseguiu a grana para me pagar? Ou vai ficar fazendo novela para o bairro assistir? O ar no quintal congelou. O rosto de Renata, que antes estava corado pelo esforço de atuar, esvaziou-se de todo o sangue. Ela deu um passo para trás e tentou gaguejar uma resposta defensiva. Você tá confundindo. Eu não te conheço. O tatuado deu uma gargalhada alta e bizarra. Não conhece? Não me conhece. Mas pegou 150 mil reais na minha mão semana passada? Não conhece, mas me mandou as fotos da escritura da casa do seu cunhado ontem pelo WhatsApp para garantir o empréstimo. A palavra escritura da casa caiu no quintal como uma bomba atômica. Os vizinhos ficaram mudos. Os olhos de todos se voltaram na mesma hora para Renata. Minha mãe também arregalou os olhos, em pânico, olhando para a nora. Renata, o que ele está falando? Renata entrou em desespero absoluto.
Esqueceu que estava atuando para os vizinhos e começou a abanar as mãos freneticamente para os agiotas. Eu falei que ia pagar em alguns dias. Por que vocês vieram aqui? Eu falei para não aparecerem na minha casa. Com aquelas palavras simples, a máscara impecável de vítima ruiu e virou pó. Segundos atrás, ela dizia que não conhecia os homens. Agora, estava implorando por prazo. O líder dos cobradores deu um passo largo e ameaçador quintal adentro. Alguns dias é o cacete. Você falou que ia apertar a sua cunhada para assinar o papel do dinheiro e entregar a grana hoje cedo. Como a mulher não assinou, a gente veio cobrar a casa. E aí, cadê? Eu fiquei estático, sentindo um arrepio de puro horror subir pela minha coluna. Então não era apenas a poupança da Lavínia de 60 mil. Renata tinha tirado fotos da escritura da minha casa e oferecido como garantia para agiotas. E a Lavínia, trancada lá no fundo e passando fome. Era a última peça que faltava para Renata conseguir arrancar o nosso dinheiro e cobrir o rombo antes que eu chegasse de viagem. Minha mãe cambaleou, tremendo de pavor, e tentou se esconder atrás da pilastra. Um dos agiotas fechou a passagem do portão e rosnou. Ninguém vai a lugar nenhum. Se não tem o dinheiro hoje, a gente vai bater um papo reto com o dono da casa e ver quem se responsabiliza. Renata olhou para todos os lados, os olhos esbugalhados como os de um rato encurralado, procurando um lugar para se agarrar. Os vizinhos, que há 2 minutos estavam comprando a história de pobre cunhada injustiçada, agora olhavam para ela com nojo e choque. Eu segurei a pasta de plástico com mais força e falei alto, para que todo mundo no quintal pudesse me escutar bem claro. Então você queria roubar o dinheiro da minha esposa para pagar as suas dívidas com a milícia ou agiota. Tirou fotos da escritura da minha casa sem a minha permissão para dar como garantia e falsificou prints de WhatsApp para acusar a Lavínia que vocês mesmas torturaram por 3 dias. Tem mais alguma peça que você quer atuar agora, Renata? Renata abriu a boca para tentar falar, mas a voz não saiu. Foi a primeira vez, desde que cheguei, que a vi sem conseguir formular uma resposta audaciosa. E eu, no meio daquele quintal, rodeado pelos olhares atônitos dos vizinhos, finalmente entendi o porquê de elas terem sido tão brutais em trancar Lavínia às pressas, quando eu estava longe. Não era sobre educar ninguém. Por trás havia uma dívida abissal com agiotas, um golpe sujo usando meus bens e a transformação da minha mulher em uma escrava financeira para salvar a pele da minha cunhada. Não respondi a Renata de imediato. Naquela situação, perder a cabeça e partir para a agressão apenas viraria o jogo contra mim. Havia agiotas cobrando dinheiro na minha porta. A vizinhança inteira de plateia. Minha mãe branca que nem cera e Renata encurralada, mas pronta para arranjar qualquer outra desculpa. Eu sabia que se as coisas escalassem para uma briga física, a Lavínia, mesmo estando no hospital, sairia prejudicada por alguma difamação no futuro. Peguei o celular no bolso e liguei para o Murilo na hora. Murilo, vem para minha casa agora. Traz o seu notebook, os arquivos do vídeo e o que você descobriu. O esquema estourou de vez, até os cobradores bateram na porta. Murilo, seco e direto, apenas respondeu: 10 minutos e eu chego. Segura a cena do crime. Não deixa ninguém entrar. Não deixa as duas mexerem em nenhum papel. Desliguei a chamada e me virei para os 3 agiotas no quintal. O cara tatuado, que estava fechando o portão, parecia impaciente e ia dar um passo na direção da porta da minha sala. Ergui a mão com autoridade e falei com voz firme: fiquem parados aí. O dinheiro não é meu, a dívida não é minha. Ninguém vai dar um passo para dentro da minha casa e vocês não vão usar a minha esposa de escudo para cobrar a dívida de ninguém. Fiquem onde estão. O líder soltou um sorriso debochado, me medindo de cima a baixo. Fala bonito. Você, né, filhão? Mas quem vai pagar a conta da madame aí? Olhei direto nos olhos dele.
Quem fez a dívida e quem assinou o papel é que vai pagar. Se vocês acham que vão fazer terrorismo aqui dentro e extorquir pessoas inocentes, eu ligo para a PM agora e todo mundo vai parar no distrito policial. Ao ouvir isso, Renata entrou em desespero e começou a berrar no quintal. Cunhado, você é família. Você não pode fazer isso comigo. Eu estava sufocada por causa da crise. O que custa me salvar? Você é tão sangue frio assim. Olhei para aquela mulher que acabara de inventar mensagens falsas da minha esposa, que fora desmascarada na frente de todo mundo e que ainda tinha a audácia desumana de me chamar de sangue frio. Falei, pausando cada palavra. Te salvar não significa que você tenha o direito de torturar a minha mulher aos poucos. O seu problema com dinheiro é problema seu, mas trancar a Lavínia num quarto, sem luz, por 3 dias para roubar o que é dela. Isso eu não vou perdoar, nunca. O quintal ficou imerso em um silêncio constrangedor. Os vizinhos trocaram olhares e a postura deles mudou drasticamente. Uma senhora que antes me olhava torto, achando que eu era o filho que expulsava a mãe de casa, agora arregalava os olhos de espanto e indignação ao ouvir a palavra trancar por 3 dias. Minha mãe, num ato desesperado, avançou para cima de mim e deu um tapa forte no meu braço. O som do tapa ecoou seco pelo quintal. Eu não recuei nem revidei. Dona Carmen gritou com a voz trêmula: filho ingrato, por causa de uma qualquer, você quer humilhar a sua própria mãe na frente do bairro inteiro? Olhei para minha mãe, e a dor no braço não era nada perto da dor na alma. Falei devagar: a senhora pode me bater, mãe, eu sou seu filho e eu aguento. Mas a senhora foi cúmplice de jogar a minha mulher no escuro para tirar dinheiro dela e pagar a dívida dessa mulher aí. E os pecados da senhora, eu não vou carregar. Um vizinho mais velho, encostado no muro da casa ao lado, balançou a cabeça e murmurou alto o suficiente para ouvirmos: Dona Carmen, bater num filho adulto, no meio da rua, não é bonito. Mas manter a nora trancada num depósito de entulhos, como é que ela ia pedir ajuda para alguém? Essa frase atingiu minha mãe em cheio. Ela perdeu a compostura e encolheu os ombros, enquanto Renata lançava um olhar furioso para o vizinho, mas não ousava dizer nada. Bem nesse momento, o carro de Murilo estacionou na calçada, cantando pneu. Ele desceu acompanhado de um assistente jovem, carregando uma maleta com um notebook e um monte de papéis. Ao passar pelo portão e analisar o clima, Murilo não elevou o tom de voz, mas o jeito firme dele impôs respeito imediatamente. Bom dia, sou o advogado do Thales e da Lavínia. Antes que as senhoras continuem falando que isso é briga de família, eu vou abrir algumas provas para que todo mundo aqui entenda a gravidade do que aconteceu. Renata deu um grito agudo. Você não tem o direito de mostrar nada. A casa é nossa. Murilo a encarou friamente. A senhora acabou de acusar minha cliente de invenção e fraude no meio da rua para testemunhas. A melhor forma de resolver falsas acusações é exibindo os fatos. Ele abriu o notebook sobre uma mureta de cimento ali no quintal e deu play no vídeo recuperado da câmera Wi-Fi interna. A tela brilhou e mostrou o momento exato do final de tarde. A imagem um pouco distante, mas nítida, de Renata empurrando uma barra de ferro pesada nos ganchos da porta do depósito, checando o cadeado, e minha mãe vigiando as laterais do muro, como se estivesse cobrindo a retaguarda. Os vizinhos arfaram, o rosto de Renata ficou da cor de cinzas e a boca dela tremia sem emitir som. Murilo não parou por aí e deu play no arquivo de áudio. Apesar dos chiados, ouviu-se perfeitamente a voz fria da minha mãe. É assim que se educa uma nora. E logo depois, a voz impaciente de Renata. Amanhã, ela assina o papel e a gente paga os caras. A multidão do lado de fora ficou em choque. Minha mãe encostou-se no pilar da varanda, desabando de vergonha.
Murilo, abrindo sua pasta, expôs ainda os registros dos empréstimos falsos que Renata tentou fazer usando o telefone e os dados da Lavínia como avalista fantasma. O uso de documentos, bens e imagem de terceiros para obter vantagens ou empréstimos forçados, e o cárcere privado, mediante extorsão, qualificam sequestro e estelionato, disse Murilo calmamente. Dona Carmen gaguejou. Eu só queria proteger a minha nora mais velha. Ela me disse que estava desesperada. Não achei que era tão grave. Cortei as justificativas dela na hora. A senhora tem dó dela e prefere sacrificar a Lavínia e acha que não é grave? A senhora não ligou quando a minha mulher implorou por água lá dentro. Renata, sentindo que a água bateu na cintura, desesperou-se e resolveu jogar a culpa na minha mãe. Foi a mãe, ela que mandou eu trancar, ela que disse que eu devia ser dura e forçar a Lavínia. Eu não conseguiria segurar a porta sozinha. Ela estava interessada em dominar o dinheiro também. A frase vazou como esgoto. O silêncio reinou e todos olharam enojados para Renata. O amor familiar e a lealdade entre sogra e nora se despedaçaram no primeiro sinal de que a polícia poderia ser envolvida. Peguei o celular do bolso e, sem pestanejar, disquei 190. Na frente de todos os presentes, falei com o atendente de forma clara e direta. Meu nome é Thales. Quero relatar que minha esposa foi mantida em cárcere privado por 3 dias no quarto de despejos do quintal, sob extorsão e ameaças para assinatura de procuração bancária. Além disso, a escritura da minha casa está sendo usada para garantia ilegal de agiotagem. Os suspeitos da extorsão e dos empréstimos fraudulentos estão todos no meu quintal neste exato momento. Quando desliguei a ligação, olhei para minha mãe e para a Renata. Não havia mais gritos nem vitimização teatral. As duas apenas tinham expressões estáticas, como se finalmente compreendessem que aquela porta de ferro que elas usaram para aprisionar Lavínia acabara de se fechar, trancando o destino delas com a justiça. Cerca de 15 minutos após a minha ligação, uma viatura da Polícia Militar encostou com as sirenes desligadas na frente do portão. Quando os policiais desceram, os vizinhos, que acompanhavam o circo todo pelo muro, rapidamente se afastaram um pouco para dar passagem e alguns até abaixaram os celulares que estavam filmando de longe. O quintal da minha casa tinha virado um tribunal ao céu aberto e a tensão era palpável. De um lado, minha mãe escorada na pilastra, pálida, como um fantasma, e Renata com os lábios tremendo, tentando manter a pose de inocente injustiçada. Do outro lado, eu, o advogado Murilo com o notebook e as pastas na mão, e recuados perto do portão, os 3 cobradores de agiotagem que pareciam querer sumir dali. Um policial de postura severa entrou, analisou a situação e perguntou em voz alta quem foi que ligou para o 190. Eu dei um passo à frente, com a voz muito mais calma do que meu coração acelerado denunciava. Fui eu, policial. Meu nome é Thales. A minha esposa, Lavínia, está internada no hospital. Ela foi trancada dentro daquele quarto de despejo no fundo do quintal por 3 dias e forçada, sob coação e fome, a tentar assinar uma procuração para transferir o dinheiro das nossas economias. Além disso, a escritura da nossa casa foi usada ilegalmente para garantir um empréstimo fraudulento que minha cunhada contraiu. Renata, ao ouvir a palavra polícia, automaticamente acionou a válvula do choro. Foi tão instantâneo que parecia ensaiado de novo. Seu oficial, por favor, eu só peguei um dinheiro emprestado. Minha família estava passando muita dificuldade. Eu estava desesperada. Eu só pedi um favorzinho financeiro para minha cunhada. Não matamos ninguém. Não precisa fazer isso virar um escândalo. É o meu cunhado que quer destruir a vida do irmão dele. Enquanto falava e esfregava os olhos, ela lançou um olhar furtivo para minha mãe, como se implorasse para
que a velha a acobertasse mais uma vez. Virei o rosto para ela, e a raiva que ardia no meu estômago transformou-se numa frieza implacável. Você trancou a minha mulher no escuro por 3 dias. Quando é que isso deixaria de ser grave? Quando ela desmaiasse lá dentro de inanição? Ou só quando você forjasse a assinatura dela e arrancasse todo o nosso dinheiro? Renata engoliu em seco. O choro dela cessou no meio do soluço, soando ridículo e patético. Murilo avançou e entregou a pasta de provas ao policial encarregado, falando com clareza. Aqui estão as filmagens da câmera interna, onde as 2 rés prendem a vítima e trancam o acesso com uma barra de ferro. Além disso, os áudios gravados provam a intenção de usar a violência psicológica para extorquir a procuração. Anexei as cópias do termo de dívida, onde a Sra. Renata usa fraudulentamente fotos da escritura da casa do meu cliente como garantia. O policial olhou rapidamente os papéis e fez anotações, impressionado com a precisão do material que Murilo reuniu. Os 3 cobradores, percebendo que a situação estava saindo do controle, começaram a se esgueirar lentamente em direção à calçada, na esperança de vazarem sem serem notados. Murilo, ágil, apontou o dedo. Senhor oficial, solicito que aqueles 3 indivíduos não deixem do local. Eles são os receptadores dessa dívida. Vieram cobrar usando coerção no domicílio e estavam cientes de que a escritura da casa que lhes foi apresentada era fraude. O cobrador tatuado fechou a cara. A gente só veio receber a grana que nos devem. A gente não encostou na mulher de ninguém. O policial o cortou bruscamente. Fiquem todos aqui. Se vieram cobrar algo em endereço errado, de pessoa não relacionada ao empréstimo, com documentos ilícitos, vão ter que prestar esclarecimentos na delegacia também. O agiota ficou enfurecido, vendo que estava sobrando para ele. Sem pensar 2 vezes, ele abriu a boca e entregou a Renata. A dona Renata aí falou que a mãe do marido dela também estava de acordo. Ela falou que era só forçar a nora a assinar a papelada que o dinheiro saía da conta dela. A gente não sabia que elas tinham enjaulado a mulher. Ela ainda mandou a foto da escritura dizendo que o cunhado e a família iriam cobrir o rombo se desse errado. Essa declaração foi a pá de cal. O quintal caiu no silêncio mais pesado de todos. Minha mãe sentou contudo numa cadeira de plástico que estava ali perto. O rosto dela estava sem um pingo de cor. Ela murmurou, com a voz tão trêmula que quase não deu para ouvir. Eu só achei que era para assustar a Lavínia. Eu achei que ela ia chorar e assinar rapidinho. Olhei para minha mãe, a pessoa que eu deveria honrar pelo resto da vida, e senti um nó no peito. A senhora acha que assustar uma pessoa até o limite da exaustão não é um crime, mãe? Só porque não usou uma faca, a senhora acha que é inocente? A senhora trancou a porta. A senhora ouviu a Lavínia chorar e implorar lá dentro e escolheu ignorar. Achou que ela era de ferro? Minha mãe não teve como retrucar. Os olhos dela se encheram de lágrimas autênticas de pavor e a prepotência se dissipou. O policial, entendendo toda a gravidade do cenário, se dirigiu a Renata e falou num tom profissional. Senhora, a senhora e todos os envolvidos precisarão nos acompanhar até a delegacia para prestarem depoimento. O caso envolve indícios de cárcere privado, extorsão, falsificação e ameaça. A delegacia fará o boletim completo e o delegado de plantão tomará as providências. Renata surtou de vez ao ouvir isso. Começou a andar para trás, abanando as mãos, no ar, os olhos esbugalhados. Não, eu não vou para a delegacia. Eu só fiz um empréstimo. Eu não sou bandida. Foi a mãe que disse para eu pegar pesado. A mãe falou para trancar a Lavínia que depois ela amansava. A rapidez e a maldade com que ela delatou a minha mãe fez o ar da casa gelar.
Renata percebeu o deslize na mesma hora e ficou branca de pavor. Minha mãe olhou para Renata chocada, com uma expressão de dor e de choque traído. A nora perfeita, a mulher que ela elogiava e acobertava, que ela protegeu ferindo a minha esposa, não hesitou um segundo em jogá-la na fogueira para tentar se salvar de ir para trás das grades. O que você está falando, Renata? Minha mãe balbuciou, com a voz sumindo. Renata começou a gritar e espernear histericamente. Foi você. Eu nunca conseguiria trancar ela sozinha. Você que quis pegar a grana dela também. Eu apenas acompanhei a cena patética, sem sentir um pingo de vitória. Naquele momento, todo aquele discurso de amor de família e obedecer à casa da sogra virou cinzas. Pedi licença e liguei para o meu irmão mais velho, Cássio. Ele atendeu meio dormindo ainda. Oi, Thales. O que foi? Eu olhei para Renata, chorando ao lado dos policiais, e para minha mãe destruída, e respondi sem emoção. Cássio, vem para casa agora. O esquema da Renata de pegar dinheiro com agiota, usar os documentos da minha casa e trancar a Lavínia no quarto dos fundos, virou caso de polícia. E eles estão aqui. Menos de 20 minutos depois, o carro do meu irmão embicou na rua. Ele desceu, pressado, ainda com o uniforme da empresa. O rosto dele era de absoluto choque. Quando ele viu os policiais, a Renata chorando, eu e Murilo com pastas na mão, e, a minha mãe destruída, a cor do rosto dele sumiu. O policial explicou a situação brevemente. Cássio travou os ombros. Ele caminhou devagar até a Renata, os olhos dele perdidos, e a voz saiu arrastada da garganta. Você usou a escritura do meu irmão e trancou a cunhada para pagar dívida. Renata se jogou no chão, abraçando as pernas de Cássio, chorando oceanos. Amor, me ajuda, por favor. Eu fiz pela nossa família. O Enzo não ia poder pagar a escola. Eu não queria te decepcionar. Eu fiquei louca de desespero. Ela levantou o olhar para ele, ainda achando que podia manipular a pena do marido, como sempre manipulou a minha mãe. Cássio não se moveu para ajudá-la a levantar. Ele ficou ali, o maxilar duro. Você acha que eu sou cego, Renata? Acha que eu não notei que o dinheiro que entrava sumia, que a nossa aliança de ouro você vendeu dizendo que ia mandar para sua mãe? Eu sabia que você estava envolvida com confusão de dinheiro. Eu fui burro de não ter enfrentado você antes. Renata paralisou. Cássio sabia, de alguma forma, mas por medo ou vergonha, não. Investigou a fundo. Murilo, do meu lado, puxou o celular e mostrou alguns extratos bancários de contas em aplicativos que tinham no processo investigativo, mostrando várias transferências de empréstimos em cascata para cobrir juros sobre juros em apostas e gastos excessivos. Esses extratos mostram um descontrole que já durava meses e os valores dispararam. Cássio engoliu a vergonha na frente de todo mundo e perguntou, num fio de voz, para a esposa no chão: qual o tamanho da sua dívida, Renata? Ela continuou de cabeça baixa e não respondeu. O tatuado no portão, sem compaixão nenhuma, avisou: até hoje de manhã, 150 mil. Com o atraso de hoje, vai começar a subir a multa. Minha mãe cambaleou e uma vizinha teve que correr para ampará-la e dar água. Ela olhou para Renata e chorou copiosamente. Você me disse que era só 30 mil reais para tapar um buraco de negócios. Renata soluçava incontrolavelmente. A verdade, exposta na frente de Cássio, destruiu qualquer pena que ele poderia sentir. Cássio ergueu a mão e bateu com força no próprio rosto, de raiva e vergonha. Eu fui um idiota por confiar em você, mas eu não sou um covarde a ponto de usar a minha cunhada para pagar a sua conta. Eu senti um aperto no peito vendo Cássio daquele jeito. No meio do lixo todo que ela criou, meu irmão ainda tinha honra. Ele não botou a culpa em mim, nem agrediu a esposa.
Ele tomou a culpa para ele por não ter freado o monstro que estava na cama com ele. Renata perdeu a sanidade e começou a gritar e ofender todo mundo, xingando a minha mãe, me ofendendo de tudo quanto é nome e dizendo que ninguém ali era santo. Eu respondi em alto e bom tom para todos escutarem. Você pode ter a dívida que quiser, você pode errar, mas você não tem o direito de trancar a minha esposa num quarto sujo por 3 dias para torturá-la, até ela ceder o dinheiro que não é seu. A polícia encaminhou Renata, os agiotas e Cássio como testemunha para o distrito policial. Renata gritava: Cássio, não me abandona, eu sou sua. Usa. Cássio virou o rosto para o outro lado, com voz de exaustão profunda. Por você ser a mãe do meu filho, eu não vou mentir contra você na delegacia, mas você vai confessar exatamente o que você fez. E não ouse puxar o nome do meu irmão para isso. Ele assinou a testemunha no BO, olhou para mim com os olhos marejados. Thales, vou botar a mãe para descansar lá dentro. Ela está muito mal. Deixei ele cuidar dela e avisei. Ajude ela, mas que ela só diga a verdade na delegacia. Não proteja ela se custar a paz da Lavínia de novo. Ele assentiu e entrou com ela na casa. Enquanto a rua voltava à calma, eu deixei o Murilo e fui direto para o hospital. Eu precisava ver Lavínia. Quando entrei no quarto, o sol do meio-dia iluminava, fraco, o quarto esterilizado do hospital. Lavínia ainda estava no soro, a cor um pouco melhor, mas o olhar exausto. Assim que fechei a porta, o pequeno clique do trinco fez o corpo dela pular na cama. Os olhos arregalaram de pânico, como se aquele barulho do metal a transportasse novamente para a escuridão do porão. Caminhei bem devagar, tentando acalmar. Lá, sou eu, amor, sou eu, ninguém tá trancando nada. A porta tá aberta. Lavínia demorou uns segundos para relaxar as mãos apertadas no lençol. O pânico nos olhos dela se transformou em lágrimas. Esse reflexo condicionado me mostrou que os hematomas nos pulsos dela iriam sarar. Mas o pavor do som das fechaduras ainda a assombraria por muito tempo. Sentei do lado dela, segurei suas 2 mãos e, olhando nos olhos dela, falei: que coisa mais difícil que um homem pode admitir. Me perdoe, amor. Fui eu que subestimei o ambiente. Eu confiei cegamente de que as brigas eram bobagens e deixei você sozinha na jaula com pessoas que não te respeitavam. Lavínia balançou a cabeça de leve, a voz ainda rascante. O que me deixava mais pavorada não era o medo da fome. Era que quando mandei o áudio e o celular apagou, eu fiquei pensando: e se você não ouvir? E se eu ficasse lá até acabar, assinando aquilo? Eu só queria que você acreditasse em mim. Abracei as mãos dela e encostei no meu rosto. Eu acreditei em cada palavra. E, de agora em diante, não serei só o marido que te aconselha a ter paciência, mas a parede na sua frente que não deixa ninguém, nem do mesmo sangue, tocar em você. Lavínia chorou baixinho. As cicatrizes demorariam a fechar, mas eu senti, naquele instante, que ela não estava mais sozinha no escuro. Naquela tarde, Cássio me ligou, com a voz destroçada. Thales, a mãe está querendo ir no hospital falar com a Lavínia. Ela só chora. A pressão dela tá altíssima. Eu não te peço para perdoá-la, mas queria apenas que ela desse um pedido de desculpas presencial a vocês 2. Olhei para Lavínia e ela deve ter ouvido um trecho da ligação, porque abaixou dos olhos. Perguntei a ela gentilmente: quer que a minha mãe venha? Se não quiser, digo não agora mesmo. Lavínia hesitou e por fim sussurrou: deixa ela vir, mas não sai do meu lado. Quando minha mãe entrou no quarto do hospital, amparada por Cássio, a matriarca soberana não existia mais. Envelhecida uns 10 anos, ela andava devagar, com a cabeça baixa. Parou a poucos metros da cama, sem ter coragem de se aproximar. Lavínia, eu errei. Foi só isso que ela conseguiu falar, com a voz rachada. Mas vindo daquela mulher, já era um castigo impensável. Lavínia olhou profundamente para minha mãe.
O quarto ficou no silêncio do gotejar do soro. Lavínia respondeu com a voz fraca, porém muito clara: eu não exijo que a senhora me ame como filha de sangue, nem que me elogie. Eu só exijo que se lembre de que eu sou um ser humano. Eu tenho fome, sinto dor, tenho medo. Eu não sou uma marionete para vocês me trancarem e forçarem a desistir dos meus sonhos para cobrir os erros dos outros. Dona Carmen não segurou as lágrimas. Tentou avançar a mão, mas Lavínia recuou sutilmente na cama, não de forma hostil, mas numa barreira definitiva e fria. Minha mãe viu que a mão dela não seria aceita. O tempo de acolhimento tinha acabado. Eu me levantei e disse firmemente: mãe, a senhora ainda é minha mãe, mas eu sou o marido da Lavínia em primeiro lugar. Nós vamos nos mudar e sair daquela casa assim que ela tiver alta. E no processo da polícia eu irei relatar o grau da cooperação da senhora, mas a verdade inteira vai ser exposta, e eu não vou mentir para proteger quem compactuou com cárcere. Cássio levou minha mãe embora em prantos. Poucas semanas depois, tudo desenrolou de forma rápida. Aluguei um apartamento pequeno e acolhedor perto do nosso trabalho. A varanda não era grande, mas tinha luz natural o dia inteiro, e não havia depósitos escuros. Ao embalar os pertences de Lavínia, achei uma caderneta azul numa gaveta. Era a caderneta de despesas dela. Nela estava anotado meticulosamente todos os gastos feitos com zelo ao longo dos anos. Remédio de cálcio para a sogra, mês X, chale novo para o frio, chás orgânicos para o joelho. Ali não tinha rancor. Só a anotação de alguém que cuidava da casa com devoção genuína. Entreguei a caderneta nas mãos de Dona Carmen antes de eu me mudar em definitivo. Eu só queria que ela sentisse o peso do coração bom que ela mesma quis destruir. Ao folhear as páginas, ela desabou de chorar e beijou as folhas, murmurando: eu percebi muito tarde, Thales, mas há feridas que arrependimento nenhum apaga, apenas o distanciamento as cura. Renata foi autuada criminalmente pelo empréstimo fraudulento, uso indevido de identidade alheia, extorsão e cárcere privado. Cássio pediu a separação, levou Enzo temporariamente para a casa dos pais dela para minimizar o trauma, e ele próprio arrumou 2 empregos para sanear as dívidas lícitas que haviam ficado em seu nome. As apostas em aplicativos e as fraudes de Renata custaram o casamento e a liberdade dela. A minha mãe também teve que responder à justiça, mas evitou a prisão por conta da idade e por sua cooperação, caindo a acusação para crime de menor potencial em vista do cárcere rápido e da falta de ação principal no esquema da extorsão. O preço maior que ela pagou foi o banimento da presença da própria nora. Eu a visitei algumas vezes, levava os remédios dela e a amparava nas necessidades financeiras básicas de um filho, mas sempre no portão ou num restaurante. Ela nunca mais pisou na nossa nova casa. Em uma dessas visitas curtas, ela me entregou um envelope amassado e frutas. Disse: dê a Lavínia. Se ela não quiser abrir, eu entendo. A carta pedia perdão, em letras garranchudas, borradas de lágrimas. Lavínia não a respondeu com perdão forçado, mas enviou um SMS simples: espero que a senhora tenha paz. O passado ficará no tempo. Foi a forma madura e respeitosa de Lavínia encerrar a história. E a prova de que a mulher que eu amava continuava nobre, mesmo depois da escuridão. Naquela mesma noite, em nosso novo lar, as luzes baixas acalmavam a sala. Lavínia dormia tranquilamente e eu fiquei vigiando sua respiração calma. Eu não estava sentindo que tínhamos vencido uma guerra familiar. Apenas sentia que conquistamos o direito à paz e ao respeito. Eu aprendi que o respeito filial à família do marido não significa tolerância cega a abusos, e que o casamento real é ter a coragem e a frieza de erguer muros, até contra o nosso próprio sangue, se ele for a ameaça. No futuro,
Se a vida nos abençoasse com uma criança, eu faria questão de ensinar que a verdadeira paz só existe quando a pessoa ao nosso lado ousa segurar a nossa mão, seja enfrentando desconhecidos ou a maldade enraizada nos próprios laços de sangue.